Sou Camila Maria Araújo, mestre em Estudos Literários e doutoranda em Literatura e Cultura pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura da UFBA. O trabalho intitulado Os Corpos como Estratégias Narrativas nos Romances Este é o Meu Corpo, de Philippa Mello, e The Anatomy Lesson Novel, de Nina Siegel, trata-se do meu projeto de tese, cujo objetivo é investigar a necrópsia e dissecação presentes nos romances como estratégia narrativa das autoras, visto que a morte não é o ponto final de um corpo. Há, por exemplo, a necessidade da investigação anatômica por meio da perícia médica, a necrópsia, para desvendar sua causa mortis, como ocorre em Este é o Meu Corpo, com a personagem Eduarda, ou a curiosidade em abrir o corpo, separar seus órgãos, estudá-lo pelo ato da dissecação, como ocorre em The Anatomy Lesson Novel, a partir do corpo de Aris Skydent, um ladrão condenado à morte. Essas práticas tornam-se mais evidentes nos romances do que a própria morte, mesmo tendo percursos completamente diferentes, pois utilizam a técnica da necrópsia e da dissecação dos corpos como temática central de cada livro, como uma estratégia narrativa que predomina em ambas as produções, embora apresentadas em perspectivas completamente diferentes. A narrativa de ambas as produções, embora apresentadas nessas perspectivas diferentes, por ser ambientalizado no século XVII e o outro ambientalizado no século XX, trata de um objeto de observação que é o corpo, o esmiuçamento desses corpos mortos, como forma de investigar a vida humana que integrou aquela matéria morta, imprimindo-lhes marcas, cicatrizes e traços individuais e únicos, como maneira de provar que houve uma vida experimentada. Além da linha tênue entre a vida e a morte, disponibilizada por essa estratégia narrativa, observamos a ligação entre as áreas da literatura e da medicina, a medicina narrativa, cunhado por Rita Sharon em 2006. Essa relação, que será utilizada como parâmetro entre literário, que seria a estratégia narrativa dos dois romances com a abordagem da necrópsia e da dissecação, e o não literário, a observação, análise de necrópsias e dissecações reais com médicos que vivem e presenciam isso diariamente. O intuito dessa abordagem final da medicina narrativa nessa pesquisa é com a relação de apresentar as obras a partir da perspectiva da semiologia presente na aula, no livro A Aula de Barthes, de aproximar as compreensões do científico para o literário, fazendo com que os leitores consigam ler as obras sem dificuldade, e fazendo também com que esses próprios leitores compreendam o corpo e as limitações dos corpos a partir da literatura, fugindo das concepções tecnicistas de manuais. Para tanto, utilizaremos como referências cruciais, além do Barthes, as obras História do Corpo, que estão organizadas em 3 volumes, e nos dá um parâmetro sobre a relação do corpo desde o início da compreensão da racionalidade em uma perspectiva filosófica, e também sobre o próprio corpo humano, não apenas numa relação fechada da literatura ou numa perspectiva da medicina, mas da história do corpo em si. Também utilizaremos a obra Entre Contos e Contrapontos, Medicina Narrativa na Formação Médica, do Stellet, que nos auxilia na compreensão da literatura e medicina nesse parâmetro do espaço médico, do corpo na literatura e no corpo real, e a literatura comparada, que nos possibilita a junção e trabalho das duas obras em um só trabalho.